Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica de processo penal para o exame de ordem. Vamos trabalhar hoje com princípios constitucionais e processuais penais, mais especificamente com o chamado princípio da presunção de inocência, também conhecido como o princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade. Então, o princípio da presunção de inocência, ele tem previsão tanto constitucional, no artigo 5º, inciso 57, que vai dizer: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele também tem previsão convencional. Ela no artigo 8º, número 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, que vai dizer: toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Então, o que estabelece o princípio da presunção de inocência? Então, eu vou projetar para vocês um conceito que eu entendo o mais completo em relação ao chamado princípio da presunção de inocência. Então, pelo princípio da presunção de inocência, consiste no direito de não ser declarado culpado, senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mas não basta isso. Somente após, então, ao término do devido processo legal, em que o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para a sua defesa, ou seja, a ampla defesa, e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação, que é o chamado contraditório. Então, pelo princípio da presunção de inocência, o agente não pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas ao término de um processo em que lhe seja assegurado o devido processo legal, com a ampla defesa e com o contraditório. Então, este princípio tem uma dupla dimensão, uma dimensão interna e uma dimensão externa. Então, de início, em relação à dimensão interna, é aquela que é dirigida ao juiz, ao magistrado, e dessa dimensão interna derivam 3 regras. Uma primeira regra é em relação à prova. Ela deve ser valorada em favor do acusado quando houver dúvida. Então, a condenação do réu, ela deve derivar de um juízo de certeza do julgador. E é desta regra interna da prova é que decorre o chamado princípio do indúbio pro réu. Portanto, o juiz, estando em dúvida, ele deve absolver o réu. E a sua condenação deve derivar de uma certeza do julgador. Uma segunda regra que decorre dessa dimensão interna do princípio da presunção de inocência é em relação à instrução processual, ou seja, inverte-se o ônus da prova. Portanto, cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu, e não a este provar a sua inocência. Parcela da doutrina, em que eu posso citar em especial o professor Aurí Lopes Júnior, não trabalha com o termo ônus da prova, porque ele entende que o termo ônus traz com ele uma responsabilidade, ou seja, ou o réu se desincumbe do ônus que ele tem, ou ele teria um prejuízo. Portanto, o Aurí Lopes Júnior e parte da doutrina prefere o termo carga probatória. Então, a carga probatória no processo penal seria toda da acusação. E por fim, e talvez o mais lembrado e o que está mais em voga nos últimos tempos, é a terceira regra dessa dimensão interna do princípio da presunção de inocência, que vai dizer que o cerceamento cautelar da liberdade do agente, então, só pode ocorrer em situações excepcionais e de estrita necessidade. Então, sendo a regra a liberdade e o encarceramento antes do trânsito em julgado da decisão, a exceção. Então, regra geral, a pessoa só pode ser presa para cumprir a pena pela prática de uma infração penal após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E como exceção, ele pode ser preso antes, por meio das prisões cautelares, mas neste caso, somente em situações excepcionais. Então, quando elas forem efetivamente necessárias. Por quê? Porque ele é presumido
inocente. Então, a primeira observação importante em relação ao princípio da presunção de inocência, ele não afasta, por óbvio, a possibilidade da decretação das prisões cautelares. Porque uma coisa é a prisão pena, que o agente vai ser preso após a decisão transitada em julgado, uma decisão condenatória transitada em julgado, então ele vai cumprir a pena pela prática de uma infração penal. Agora, as prisões cautelares, elas têm outro fundamento, elas servem para acautelar o processo. Por isso que é possível a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da decisão. Mas como eu já falei para vocês, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, elas devem ocorrer de forma excepcional. E a segunda observação em relação a esse princípio, talvez seja a mais importante, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade número 43, 44 e 54, lá no dia 7 de novembro de 2019, então ele voltou ao entendimento anterior que ele tinha, entendendo que não é possível a execução da sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado da decisão, ou seja, não é possível a execução provisória de uma sentença penal condenatória. Então, eu botei ali porque ele voltou ao entendimento anterior, porque no julgamento do habeas corpus 126.292, lá em 2016, o Supremo Tribunal Federal, alterando um entendimento que era anterior, entendeu pela possibilidade da execução provisória de uma sentença penal condenatória após a decisão de segundo grau, ou seja, após a decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. E aí, no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade no ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal voltou ao seu entendimento anterior, entendendo então que não é possível a execução de uma sentença penal condenatória de forma provisória, somente após o trânsito em julgado da decisão. E observação importantíssima também em relação a este princípio é que o indúbio pro réu, então o princípio do indúbio pro réu, ele só incide até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Portanto, no caso da revisão criminal, que pressupõe o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou absolutória imprópria, que é aquela que absolve o agente, mas impõe uma medida de segurança, não se fala em dúbio pro réu. Você sabe, então, que a revisão criminal, ela serve para eu desconstituir uma decisão transitada em julgado. Portanto, se a decisão já transitou em julgado, eu não falo mais no princípio do indúbio pro réu. Portanto, no caso da revisão criminal, o ônus da prova quanto às hipóteses de cabimento da revisão criminal, que são aqueles previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal, recai única e exclusivamente no postulante. Então, quem está ingressando com a revisão criminal. Razão pela qual, no caso de dúvida, o tribunal deve julgar improcedente o pedido de revisão criminal. E a outra dimensão, que é a dimensão externa do princípio da presunção de inocência, ele vai exigir uma proteção à publicidade abusiva. Então, para que se evite a estigmatização do réu e, em especial, do investigado. Então, funcionando como um limite democrático à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso, que a gente sabe que ocorre muito. Por isso que, de forma recente, na nova lei de abuso de autoridade, hoje está tipificada a conduta da polícia, então, que fica expondo a pessoa que foi presa. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, deixe seu like, seu joinha e inscreva-se no meu canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.